Sejam muito bem-vindos! Continuando nosso estudo sobre Birkat HaLevaná, a priori, a pessoa não deve abençoar a lua em Shabat ou Yom Tov. Yom Tov são dias festivos dentro do calendário judaico, como Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isto porque os dias festivos e o próprio Shabat em si já têm a santidade necessária para aquele dia. Portanto, é propício que nós façamos a bênção sobre a lua após a saída do Shabat ou após a saída de Yom Tov. Isso porque nós ainda estamos recebendo a iluminação envolvente das luzes deste dia festivo e do Shabat, porém nós estamos em um dia comum, que é propício que nós tenhamos como uma santidade especial deste dia a bênção sobre a lua. Contudo, se o indivíduo não conseguiu abençoar a lua até chegar à noite do 15º dia do mês, que é o prazo final para que ela possa cumprir este preceito, então a pessoa pode fazer a bênção da lua em Shabat ou Yom Tov. Mesmo quando se trata da 13ª ou 14ª noite do mês, na época de chuvas, ela também pode agir assim, quando existe o receio de a lua manter-se encoberta por mais alguns dias. Birkat HaLevaná pode ser feita até o término da 15ª noite do mês, mesmo quando já passou mais do que a metade do período entre o nascimento de uma lua e outro nascimento, a pessoa pode fazê-lo. O fim da noite é calculado de acordo com o horizonte de cada local, portanto, tem variações de cidade para cidade. Não levamos em conta se já passou o fim da 15ª noite na terra de Israel. A partir da 16ª noite do mês, não é permitido recitar a bênção sobre o novo mês com o nome de Deus. Portanto, se for o caso, a pessoa deve fazer a bênção sem o nome e a sua realeza, chamado de Shem u'Malchut. Ou seja, a bênção é feita de Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam. A pessoa não deve falar Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. A pessoa fará Baruch e direto para a bênção, sem falar Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Muito bem. Embora alguns legisladores, eles sustentam que sim, é permitido fazer a brahá sobre a lua na 16ª noite como período final. Segue-se a regra de evitar recitar uma bênção quando há dúvidas. Portanto, se existe dúvida se nós fazemos uma bênção ou não, a regra do judaísmo é que, neste caso, nós devemos ser lenientes e não fazer a bênção. Isso porque existe o receio de se pronunciar o nome de Deus em vão. Isso vale para todas as bênçãos, menos para Birkat Hamazon, a bênção que nós fazemos sobre o pão após a refeição com o pão. Do mesmo modo, a partir de então, não se pode recitar a bênção com o nome de Hashem, nem mesmo como se estivesse estudando, ou seja, ler as leis relativas a Birkat HaLevaná ou assistir estas aulas, a pessoa não pode pronunciar o nome de Hashem, mesmo se for com o intuito de estudar a brahá após o 16º dia do mês. Para aqueles que usam o talit katan por debaixo de sua camisa, com as 4 franjas chamadas de tzitziot, esta aqui é uma mitzvah deoraita, uma mitzvah direta da Torá escrita. Existem algumas pessoas que costumam balançar os tzitziot no momento da bênção sobre a lua. Este é um ótimo costume e uma segulá para anular julgamentos que possam estar selados, decretados para este mês. Também existem aqueles que costumam conferir os tzitziot, se eles estão inteiros, se todas as pontas estão completas e se ele está kasher, o que é o principal. Antes de recitar Birkat HaLevaná, é feito esta verificação e também é feito este sacudir dos tzitziot. Tudo isto não é uma obrigação, não é uma alahá, mas é um bom costume. É conveniente que jovens que chegaram à idade de se casar recitem Birkat HaLevaná com bastante concentração e, de preferência, próximo a outras pessoas, uma vez que esta é uma segulá
para que a pessoa arranje uma boa esposa. Do mesmo modo, existe uma tradição de que aquele que abençoa a lua nova, como se deve, de acordo com a Alahá, conforme está sendo ensinado para você aqui, não precisa temer uma morte violenta durante todo aquele mês. E aqui eu abro um parênteses. Você pode estender as bênçãos da lua em mérito de pessoas necessitadas, de pessoas doentes, de familiares que precisem também deste amparo espiritual, desta força espiritual a mais. Então, basta que você lembre desta pessoa, que você declare em alto e bom tom que Hashem considere estas orações também em mérito da cura completa de fulano de tal, em mérito da pronta recuperação do hospital de fulano de tal, e certamente a sua oração terá mais força e essa pessoa vai receber mais força espiritual para conseguir passar por esses desafios. Enquanto o indivíduo faz Birkat Alevaná, é um bom costume olhar para o rosto de alguém que se chama Yitzhak. Porém, não é em todo caso que nós temos esta oportunidade. Portanto, existem aqueles que também costumam olhar para uma bandeja de prata, para quem tem essa oportunidade, e em último caso, caso a pessoa não tenha ninguém chamado Yitzhak por perto no momento da brahá, ou uma bandeja de prata, a pessoa pode deixar separado 3 moedas para tzedakah, ou seja, 3 vezes o valor de Rai. Rai é vida. Vida equivale ao valor numérico de 18. Portanto, 3 vezes 18, a pessoa deve deixar separado para tzedakah no momento após Birkat Alevaná. Tem aqueles que têm o bom costume de fazer a tzedakah do mês, de separar o dízimo, os 10% que ela costuma doar todos os meses, logo após Birkat Alevaná. Certamente este é um bom costume que vai ajudar a pessoa a ter sucesso em todas as suas orações. É um costume também muito bom dançar e se alegrar logo após o término de Birkat Alevaná. Então eu sugiro a vocês colocarem algumas músicas judaicas, dançarem, cantarem, louvarem o nome de Hashem e se alegrarem muito pela oportunidade de cumprirem este preceito, uma vez que é como se vocês estivessem recebendo a presença divina na casa de cada um de vocês. E essa é uma ação comparada a um casamento entre Deus e a sua alma. Que o Eterno nos alegre sempre pela honra do seu nome elevado e exaltado. Que possamos cada um de nós ter a oportunidade de cumprir com tudo o que nós estudamos nestas aulas e que possamos a cada mês santificar o seu santo nome, abençoando a lua, honrando e lembrando este dia tão especial e este preceito tão especial que Hashem nos ensinou.